no livro de Atos dos Apóstolos, ou simplesmente Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14, e nós vamos do 14 até o 18. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14 até o 18. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. Também está aqui, quem não achou? Vocês são bobo não, né? Vamos lá que as horas voam. Deus colocou essa palavra no meu coração, e nós vamos falar aqui rapidamente, mas de forma muito objetiva, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Atos, capítulo de número 2, o subtema, o tema, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo, ela é uma promessa que o próprio Cristo, que o próprio Jesus havia feito em dias anteriores, quando ele fala o seguinte: eu vou para o meu Pai, e quando eu for, e eu preciso ir, eu vos enviarei um consolador, um ajudador, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, e eu preciso ir. Eu sei que vocês vão chorar, eu sei que vocês vão sofrer, mas eu tenho que ir, para que quando eu for, ele possa vir, e quando ele vir, ele vai ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus colocou essa palavra no meu coração, de falar sobre o Espírito Santo, mas difícil tarefa é falar do Espírito Santo, porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós não conseguimos terminar as mensagens. Por quê? Porque o Espírito Santo nos toma, porque nós vamos falar de uma pessoa presente, nós vamos falar não de uma pessoa que está distante, não, nós vamos falar de uma pessoa tão presente, que ele habita dentro de nós, está sobre nós, em nosso meio. E quando nós começamos a falar do Espírito Santo, nós estamos invocando o seu nome, e quando nós invocamos o nome do Espírito Santo, ele começa a se manifestar. Não tem como invocar o Espírito Santo sem que ele se manifeste em nosso meio. Por quê? Porque ele habita dentro de nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo não tinha essa comunhão, ou essa ligação, ou essa conexão, como é hoje. Nós já pegamos um negócio pronto, nós já pegamos um negócio feito. No Antigo Testamento, havia-se manifestações isoladas do Espírito Santo, ou Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, não importa a terminologia, o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele se movia sobre a face das águas no início, na criação. Gênesis 1, 2. Você vê que o Espírito Santo não estava parado, ele estava se movimentando. O Espírito Santo, ele é imperativo, sim, mas também ele é reativo. Quando o Senhor Deus falou o seguinte: façamos o homem
Ele, tô dentro, bora fazer, agora. Quando Gideão partiu contra os midianitas, com 300 homens, e ele falou o seguinte, cara, não sei o que vai ser, mas eu vou partir para dentro, Deus está mandando. O Espírito de Deus tomou Gideão. Para quê? Ter um espírito de guerreiro, de força. Havia-se uma manifestação, e o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, se apoderava, fazia prodígios, e daqui a pouco não estava mais ali. Sansão, a mesma coisa. Quando ele pegava um leão e partia no meio, ou quando ele ia atrás dos filisteus, com uma queixada de jumento, e saía matando geral, era o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, que se apoderava dele, e ele fazia coisas extraordinárias. Logo em seguida, o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, o que preferir, largavam Davi, quando o Espírito do Senhor se apoderava dele. E isso sempre acontecia com a iniciativa de quem o Espírito tomava. Se Davi visse que uma ovelha foi tomada por um leão, ele partia atrás do leão ou urso, porque no seu diálogo com Saul ele falou assim: eu já matei tanto urso ou leão, tanto faz, você quer o que no meu currículo? Ou urso ou leão, já matei. Quando o urso ou o leão tomava uma ovelha e saía correndo, Davi corria atrás do leão ou do urso. Nessa corrida, o Espírito Santo vinha e tomava. Quando tomava Davi falou o seguinte: eu peguei um leão pela juba e eu matei o leão. Só que Saul olhou para Davi e falou: 1,58 m, franzino, adolescente. Cara, tá difícil de acreditar isso, mas você está falando, vamos partir para dentro. Porque não era Davi que fazia, não era Sansão que fazia, não era Gideão que fazia, mas era o Espírito do Senhor que se apoderava deles, e eles faziam prodígios, maravilhas. Só que tomava-se naquele dado momento, e depois o Espírito do Senhor já não estava mais ali. Velho Testamento. Só que isso mudou. Isso mudou. A partir de quando? A partir de Atos 2. O Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, ou Espírito Santo, ele não visitava mais, ele não fazia mais manifestações, escute, mas o Espírito Santo começou a habitar. Aquilo que acontecia de vez em quando no Velho Testamento, agora se tornou uma conexão contínua. Agora nós se tornamos habitação. E aí, eu quero deixar essa palavra, que você vai entender o que o apóstolo Pedro, após ser batizado no Espírito Santo, ele descreve, ele fala. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro,
Segunda, Atos 2. Tá aí. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro se colocou de pé e resolveu falar. E ele falou o seguinte: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que aconteceu antes dessa narrativa? O Espírito do Senhor se manifestou, batizou com fogo, com línguas repartido como se fosse fogo. Num vento veemente começou tudo isso, e eles começaram a falar em outras línguas. Tinha crente ali de todo lugar da terra, e eles começaram a entender perfeitamente cada um em seu idioma, sendo que eles nem tinham estudado o IES, ou outro curso. Só que a manifestação do Espírito Santo foi tão forte, que eles não conseguiam ficar de pé. A manifestação da presença de Deus foi tão forte, que parecia que eles estavam bêbados. Eles tentavam ficar de pé e não conseguiam. Eles tentavam caminhar e não conseguiam. Logo, quem não estava na mesma conexão começou a imaginar: esses camaradas estão tudo bêbados. Eles chaparam, eles beberam, porque parece que eles vão cair para um lado, parece que eles vão cair para o outro, porque eles não conseguiam entender que o nosso corpo não suporta a presença do Altíssimo. O nosso corpo não suporta a presença do Espírito Santo de forma completa. Não. Por isso que 1 Coríntios capítulo de número 15, Paulo vai falar o seguinte: há uma necessidade no arrebatamento daquilo que é corruptível se transformar na incorruptibilidade, daquilo que é mortal se transformar na imortalidade. Por quê? Porque vocês não vão conseguir sentir a presença do Eterno, ou entrar nos céus com este corpo físico corruptível. Não. Há uma necessidade de transformação, para que esse corpo se transforme em um corpo espiritual. Então eles pareciam que estavam bêbados, porque a manifestação do Espírito estava de forma sobrenatural. Por isso que Pedro dá essa explicação. Vamos lá, vamos terminar aqui. Aí Pedro se coloca de pé e fala o seguinte: não tem ninguém bêbado aqui não. Não tem ninguém embriagado aqui não. É porque vocês não entendem. Porque só entende as coisas espirituais quem é espiritual. E ele fala o seguinte: vocês lembram de um tal profeta Joel, que profetizou há muitos e muitos anos atrás? E esse profeta Joel, ele falou o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
Ah, meu Deus, tem gente já entendeu a vibe no negócio. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E profetizarão. Nós estamos nos últimos dias. Se iniciou aonde? Atos 2. Nós estamos nos últimos dias. E o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus foi derramado. O que ele está falando? Antigamente era uma gotinha. Agora não, é torneira aberta. O Espírito Santo não visita mais crente, mas o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele faz morada dentro de mim. Labacanta, rabachurianda, lavassá. É difícil falar do Espírito Santo, porque ele... Quando ele faz morada, e ele faz, preste bem atenção, ele começa a se manifestar. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você. É o mesmo Espírito. E sabe o que acontece? Ele começa a testificar das coisas que eu vos falo. Porque a conexão é a mesma. O Espírito é o mesmo. Só que uma das artimanhas do nosso inimigo é o seguinte: ele quer desacreditar o Espírito Santo. Como? Falando que você não é merecedor de recebê-lo. Lógico que não é por meritocracia, senão nenhum de nós teríamos condição de receber. Não. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Mérito zero. Não é por mérito. É por quê então, pastor? É por fé. Mas ele quer, então, ir em outra área, falando o seguinte: ei, você crê mesmo que o Espírito Santo se manifesta? Aí você bate no peito e fala assim: eu creio. Mas por que você crê? Porque se fosse por mim mesmo eu não estaria aqui. Mas o Espírito de Deus me trouxe a este lugar. Aí o inimigo joga outra artimanha. Não, você está afastado. Você entristeceu o Espírito Santo. Você fez isso, fez aquilo outro. Meu irmão, eu já vi pessoas voltarem para a igreja, voltarem para o caminho, voltarem para Jesus, na mesma hora serem renovados ou batizados com o Espírito Santo. Você pode ter feito algo para entristecer o Espírito Santo, mas ele ainda continua aí dentro de você. Ou você está pensando que o Espírito Santo morreu, ou você está aí pensando que o Espírito Santo foi embora.
Ou você está aí pensando que o Espírito Santo te largou, te rejeitou, deu as costas para você. Nananina não. O Espírito Santo não. Ele é o paracleto de Deus. Ele é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Ele não nos abandona jamais. Então, só aqui nessa noite, o Espírito Santo já te deu umas 5 respostas a respeito do que o inimigo quer desconstruir na tua mente, mas ele não deixa. Para que você seja cheio do Espírito Santo, um dia você levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. A partir daquele momento, meu irmão, você creu e Ele veio, fez morada dentro de você. Só que algumas pessoas confundem o Espírito Santo. E aí eu começo a terminar agora. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não é um aspecto. O Espírito Santo não é uma sorte. O Espírito Santo não é o universo. O Espírito Santo não é uma luz. Não é uma força magnética. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. A saber, a terceira pessoa da Trindade. Logo, se o Espírito Santo é uma pessoa e ele faz parte da Trindade, ele tem todos os atributos divinos. Tem algumas pessoas que pensam que o Espírito Santo é a parte frágil da Trindade, que é a parte mais fraca da Trindade. Desculpe, mas não é. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Sendo Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é eterno e de eternidade a eternidade, ele subsiste por si próprio. O Espírito Santo, ele é 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 santo. Potestade alguma impede do Espírito Santo se manifestar em nosso meio. Principado que habita nos ares não impede o Espírito Santo, não chega nem perto. Por quê? Porque ele é Deus. O Espírito Santo, ele está apto para consolar, mas também para curar. Que coisa linda. O Espírito Santo está apto, é uma das suas competências, restaurar, redimir, transformar, mas também libertar. O Espírito Santo é Deus. A única forma de impedir o Espírito Santo de se manifestar de forma sobrenatural é você deixar de acreditar nele, é você deixar de crer nele, é você deixar de acreditar e ter fé nele. Agora, num culto igual a esse, numa igreja debaixo da graça, da presença, quando nós começamos a falar, calma aí que eu vou pegar bem um pouquinho d'água, que o negócio vai engrossar aqui. Quando nós nos reunimos
em nome de Jesus, através do Espírito Santo, e nós cremos na sua manifestação, na sua natureza divina, e nós começamos a invocar o seu nome, como se invoca o nome do Espírito Santo, quando a gente fala o nome dele. Toda vez que eu falei Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ele, opa, tem alguém me chamando. Tem alguém me chamando. Tem muito mais do que eu aqui. Tem pessoas me chamando. Ele começa a se manifestar. E quando o Espírito Santo se manifesta, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar aterrorizado. Porque quando o Espírito Santo toma o nosso ser, ele mexe com o nosso intelecto lógico. Ele mexe com nossas emoções lógico. Ele mexe com nossos sentimentos, claro. Ele mexe com o nosso ser, lógico. E aí, nós começamos muitas das vezes a sentir coisas que às vezes a gente não sente naturalmente. Como o que, pastor? Às vezes começa a queimar algo dentro de nós. A carne começa a estremecer e você não sabe o que é isso. Que negócio é esse que eu estou sentindo? Mas é uma alegria vindo do céu. Por isso que em Atos 2, as pessoas não conseguiam ficar de pé. Por isso que em Atos 2, eles sentiram algo que nunca tinham sentido na vida. A presença do Espírito Santo, ela é uma presença poderosa. É diferente de qualquer coisa que você sentiu na tua vida. Nada se compara à presença do Espírito Santo. Nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de reação química no teu organismo, ou seja, nenhum gozo, nenhuma alegria, nenhum esporte, nenhum vício, nada se aproxima daquilo que é se manifestar do Espírito Santo dentro de nós. Ponto. Dado-se as explicações, poderia falar a noite toda aqui falar, dado-se as explicações, para que você possa entender, nós vamos invocar o Espírito Santo de forma sobrenatural. O Espírito Santo, ele tem a capacidade e o poder de transformar esse ambiente terreno em um ambiente celestial. Ou seja, um pedacinho daquilo que vai acontecer lá no céu se manifestar aqui na terra. Não de forma plena, porque os nossos corpos não conseguem suportar a presença dele. Não, a gente precisa ser transformado, eu já falei sobre isso. Só que o Espírito Santo, ele não é teoria. O Espírito Santo não é teoria. O Espírito Santo é prática. O Espírito Santo é aquela pessoa que a gente fala e está aqui presente, ouvindo tudo, vendo tudo, sabendo de tudo.
Só que ele não é indiferente. Ele é participativo. Quando a gente corre para ele, ele corre para a gente ao encontro. Ou seja, para que se ele se manifeste aqui nesta noite, você precisa invocar o nome dele, a presença dele. Aí depende, lógico. O Espírito Santo é uma pessoa muito educada. Ele não vai entrar se você não abrir a porta. Agora, se você abre a porta e convida ele, chama ele. Por isso eu quero perguntar agora: você quer sentir de forma sobrenatural a presença do Espírito Santo aqui nesta noite? Levante a sua mão. Tem certeza? Tem certeza? Então nós vamos invocar a sua presença. Nós vamos invocar a sua presença. Labacanta, labachulianda, labaçá. E se o Espírito Santo, que essa igreja serve, se o Espírito Santo que foi ministrado aqui nesta noite, ele é real, ele é verdadeiro, ele vai se manifestar em nosso meio. Como, pastor? Vem para cá, meu filho, me ajudar. Como, pastor, ele vai se manifestar? Batizando com fogo. Porque João Batista falou o seguinte: eu estou batizando com água, que é bacana, que é para arrependimento dos pecados, mas está vindo um após mim, que vai batizar com fogo. Está vindo um depois de mim, que vocês vão ver o que é batismo realmente. Se você crê que ele tem poder para te renovar aqui nesta noite, ele vai te renovar. Pastor, tem muitos anos que eu não falo em outras línguas. Tem muitos anos eu fui batizado, nunca mais falei. Ou tem muitos anos que eu não falo mais em outras línguas. Pastor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente. Você não quer? Tem um monte de gente que levantou a mão falando que quer. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente. Pastor, eu quero ser renovado. Pastor, eu quero ser batizado. Rápido. Isso, tem gente vindo aqui. Ah, ele aí, ó, ele se manifestando no nosso meio. Aqui, Deus já está renovando. Deus já está renovando aqui, ó. Deus já está renovando. Labacanta, labachurianda, lavaçá. Quem renova é Deus, quem batiza é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós não queremos o Espírito Santo pela metade não, mas nós queremos mergulhar no rio do Espírito Santo de Deus. A igreja de pé, por gentileza, a igreja de pé. Estenda suas mãos em direção a este altar. Deus, a minha vida. Isso. Há uma manifestação sobrenatural. Sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como
confie em Deus, sem nenhuma explicação. O Espírito Santo de Deus está se manifestando aqui. Tem pessoas sendo renovadas, batizadas aqui no altar. Não existe metodologia para o Espírito Santo. Não tem como colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Alabacanta, alabachuriando, alabassala, bacanta, alabaxá. Tem gente sendo renovada no meio da igreja. Pastora Mary, há uma nova dimensão espiritual sobre este lugar. Há uma profundidade chegando sobre esta casa. Há uma imersão no rio do Espírito Santo neste lugar. Labacanta, labaxá, labacurianda, labaçara, labacanta, labaxá. Pessoas sairão daqui impactadas, debaixo de unção e de poder. Ao chegar naquelas portas, pessoas serão renovadas, pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Há uma nova dimensão sobre este lugar. A Shekinah de Deus paira sobre esta casa. A nuvem de Deus está sobre este lugar. A nuvem conduz a presença do Altíssimo. Labacanta, labachurianda, lavassara, labacanta, labaxa. Ah, meu Deus, tem pessoas sendo tomadas aqui. Pastor, eu vou fazer essa breve oração. Feche seus olhos, a igreja toda. Espírito Santo, nós invocamos o Teu nome e a Tua presença de forma sobrenatural. As Tuas manifestações de forma sobrenatural neste lugar. Venha derramar unção, venha derramar poder, venha renovar, venha batizar. Mas acima de tudo, venha encher o teu povo, 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 venha encher o teu povo.